Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos juntos para cultuar a Deus, para bendizer o seu nome, para dizer para Ele o quanto Ele é bom, falar do seu amor, declarar a Deus toda a nossa paixão, toda a nossa admiração. Isso é adoração. Louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado por você ser fiel e sempre estar com a gente na quarta-feira, no domingo. Obrigado. Deus abençoe muito a sua vida. Louvamos a Deus pela quantidade de pessoas que têm nos acompanhado. Tenho até dito para algumas pessoas que às vezes os números, que aparecem no YouTube, eles não são de tudo corretos. Eu acredito que temos muitas pessoas nos assistindo. Inclusive o nosso número de visualizações chega próximo das 300 visualizações, alguns até mais. Então, muitas pessoas sendo abençoadas. Eu louvo a Deus por sua vida que tem compartilhado o link. Se você não fez isso ainda, faça para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Bem, os irmãos que fazem parte dos pequenos grupos da nossa igreja, que também não acontece nesse tempo, sabe que no PG nós temos o quebra-gelo, que é uma pergunta que a gente faz e todo mundo interage. E eu quero pedir a você que responda o quebra-gelo na live aí ao lado, tá certo? Eu vou interagir com o Ministério de Louvor, que está com a gente aqui nessa noite. E a pergunta é a seguinte: do que você está sentindo mais falta nesse tempo de isolamento social? Pelo menos registre aí 2 ou 3 coisas que você está sentindo mais falta. Eu vou falar de mim, depois eu passo a palavra para Bruno e os demais irmãos do Ministério de Louvor. Logicamente, eu estou sentindo falta das nossas reuniões de culto na igreja, sinto falta da maior interatividade entre os irmãos e também quero confessar a vocês que estou sentindo falta também dos meninos, da escolinha de futebol, enfim, tudo que envolve gente eu tenho sentido falta. Quero passar a oportunidade agora para o Ministério de Louvor também participar e você comente aí na live. No meu caso, eu além da comunhão que nós sentimos, aquela falta da comunhão na igreja, de estarmos próximos, também de estar tocando no Ministério de Louvor. Eu estou sentindo falta, como o pastor disse, dos cultos no templo. Sinto falta da comunhão, da minha família, a gente não está nos vendo diariamente. Sinto falta do PG, enfim, sinto falta de muitas coisas. Eu creio que são coisas parecidas. Sinto falta do encontro, dos abraços, de estar perto dos irmãos, dos amigos, das pessoas que eu convivo no meu dia a dia. Os usuários ali do CRAS, as crianças, os adolescentes, os idosos, os colegas de trabalho, e enfim, assim, as pessoas que a gente ama, que faz parte do nosso dia a dia. A minha família, que eu tanto amo, que eu gosto de estar perto, e eu estou sentindo muita falta. O que eu sinto mais falta é do calor dos irmãos. Estarmos todos assim, reunidos em um só lugar, Mas Deus vai nos dar de volta tudo que a gente perdeu nesse momento. Eu convido os irmãos que estão em casa, para que nós possamos orar neste momento. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Amém. Muito obrigado, ó Deus, porque estamos aqui reunidos para ouvir, para cantar da Tua palavra. Que através dessas mensagens, ó Pai, que estão sendo feitas, através dos louvores, possam ser alcançadas almas, ó Pai, nos lugares tão distantes de nós, ó Deus. Que o Senhor possa estar assim nos abençoando, que o Senhor possa estar assim repreendendo todo o mal, toda peste, toda praga, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, contar somente hinos de vitória na Tua presença. Abençoa a vida do nosso pastor que irá trazer a mensagem para nós. Abençoa as nossas vidas, que através de nós pessoas também possam ser alcançadas. Obrigado, Deus, também pela vida de Tati, que tanto tem nos ajudado. Abençoa também, ó Pai, a vida de Selma, de Ailton, que tem nos dado a casa para que possamos levar a Tua palavra. Essa oração que eu te faço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.
necessitar do amor de Deus, você em sua casa, deixe Jesus, que o Rei entrar no seu coração. Beijo para nossa amada igreja, nós chamamos igreja. Em breve nós estaremos juntos, nos abraçando, nos confraternizando. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos ser um adorador por excelência, adorar o Senhor em espírito e em verdade, nos dedicarmos a Ele de todo o nosso coração. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me honrar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser Um adorador por excelência. um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente
Graças a Deus, louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que nos abençoou através da palavra de Deus cantada. Eu tenho dito isso, eu não consigo ver que esse momento é mais importante do que o outro. Eu entendo que tanto que o Ministério de Louvor acabou de fazer é pregação da palavra de Deus, o que eu vou fazer agora também é pregação da palavra de Deus. E eu convido a você, abra sua Bíblia, eu quero continuar falando sobre família. Já iniciamos a nossa campanha, 30 dias de oração pela família, mês de maio, e deixei uma palavra no nosso último encontro, e agora eu permaneço falando desse assunto, e usando como base a história mais popular que Jesus contou. Eu estou me referindo à parábola do filho pródigo. Eu quero me utilizar desse texto para falar de família nessa noite. Então abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 11, 12 e 13. Acesse a Bíblia, abra a Bíblia, mesmo que você não esteja no templo, eu entendo que o mundo é o templo, participe tendo acesso às Escrituras, para que você possa melhor compreender o que nós estamos querendo transmitir essa noite. Lucas capítulo 15, versos 11, 12 e 13, que diz assim: E disse Jesus: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele, o pai, repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, longínqua, e ali desperdiçou toda a sua herança, vivendo dissolutamente. Eu quero orar e logo após eu quero compreender com você as lições desses 3 versos para as nossas vidas. Oremos. Senhor, obrigado, meu Pai, por sua palavra, obrigado pela Bíblia, esse livro extraordinário que é palavra de Deus para a vida do ser humano. Nos edifique esta noite, fale aos nossos corações e que, ó Deus, a gente tenha uma melhor compreensão das pessoas que estão mais perto de nós, a nossa família, as pessoas da nossa casa. É a oração que faço a Ti, pedindo ao Senhor que, enquanto a gente comunica a Tua palavra, que o Senhor toque os corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dentre os muitos erros e pecados do filho pródigo, há também um pecado contra a sua família. Se a gente lê a história do filho pródigo, encontraremos diversos erros, mas dentre esses erros há também o pecado cometido contra a sua casa, há o pecado cometido contra a sua família. Ele exigiu a sua parte da herança. Como ele era o filho mais novo, ele tinha direito a 33% da herança. E ele exige a sua parte ao pai, estando o pai ainda vivo. Lógico, ele não espera pela morte do pai para que a divisão dos bens seja feita. Estando o pai ainda vivo, ele exige parte da sua herança. Bem, por conta da cultura da época, esse pedido feito pelo jovem era uma grave ofensa ao pai. Na cultura da época, esse pedido ele era algo vergonhoso, ele era um pedido inapropriado para o momento, era um pedido que envolvia até mesmo desrespeito e crueldade. Entende-se que esse rapaz, no fundo, ele esperava pela morte do pai. No fundo, no seu íntimo, esse rapaz desejava a morte do pai. Mas como o pai não morria, ele então se antecipou e disse: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. Entendendo isso, por que esse jovem agiu dessa forma? Entendendo isso, da crueldade do pedido para aquele momento, por conta da percepção da época,
a gente se pergunta o porquê que o jovem agiu dessa forma. Dentre várias possibilidades de resposta, um dos motivos, sem dúvida, era a falta de valorização daquele rapaz por sua família. O que o leva a agir dessa forma é a falta de valor que ele atribui à sua família. Se ele considerasse a sua família, se ele valorizasse seu pai, certamente ele não faria o pedido que fez. Um pedido grave, um pedido cruel, um pedido que naquele momento, certamente o coração do pai foi ferido. Como você pode pedir a sua herança estando eu ainda em vida? Mas o pai reparte entre os seus filhos a herança. Bem, irmãos, deixando agora o filho pródigo e a sua atitude de desrespeito e de desvalorização para com a sua família, pensamos em nós. Quantos de nós muitas vezes nos comportamos como esse rapaz, também desvalorizando a nossa família? Quantos de nós também, assim como o filho pródigo, atribuímos pouco valor à nossa família? Quantos maridos não valorizam as suas esposas? Quantas esposas também não valorizam seus maridos? Quantos filhos não valorizam os seus pais? Quantos filhos se relacionam com seus pais com sentimento e com atitudes de desprezo? Mas também, quantos pais dão pouca ou nenhuma importância aos seus filhos? Estamos reproduzindo o comportamento do filho pródigo, falando de desprezo ao outro, falando de desvalorização pelo outro. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho da fé Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele fala de algo muito sério. Paulo, ele fala dos sinais que indicam os finais dos tempos. No capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo ele trata dos sinais que revelam que estamos sim vivendo os últimos tempos. Paulo, nesse texto, ele trata que um dos sinais que apontam que nós estamos vivendo um tempo do fim é a degradação do caráter humano. À medida que nos aproximamos da vinda de Jesus, à medida que nos aproximamos do fim, o caráter do homem se torna mais degenerado. O caráter do homem se apodrece cada vez mais. Eu convido a você para ler esse texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o texto da palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 1 ao 4, sabe, porém, isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Queridos, dentre as marcas dessa degradação do caráter humano está o pouco valor que o ser humano dará ao outro. Eu explico. Queridos, dentro dessa degeneração do caráter humano, dentro dessa crise de comportamento, dentro dessa crise de relacionamento, crise social, que é sinal dos fins dos tempos, há a falta de valorização de um ser humano para com o outro. Estamos vivendo esses dias em que atribuímos pouco valor às pessoas, dias em que o nosso olhar para as pessoas é um olhar de desprezo, dias em que as pessoas estão valendo bem pouco aos nossos olhos. O que é isso? Isso é sinal que estamos vivendo os últimos tempos na face da terra.
Dias em que as pessoas ouviam um certo dia uma reportagem de alguém que matou uma outra pessoa por conta de R$2. Quantas vezes somos tomados desse sentimento de ridicularizar as pessoas, de humilhá-las e de desprezá-las? O que é isso? Isso é o pouco valor que nós estamos atribuindo às pessoas. Eu quero que você se lembre de uma coisa: independente do que o homem faça, independente do que o homem seja, homem ou mulher, eles continuam sendo imagem de Deus. Sim, é uma imagem distorcida. O pecado afetou a imagem de Deus no ser humano, mas ele continua sendo imagem de Deus, digno de valor, de respeito. Queridos, estamos vivendo dias em que repetimos o comportamento do filho pródigo e sua fala cruel e desrespeitosa para com seu pai: Pai, dai-me parte da fazenda, dai-me a parte da minha herança que me pertence. Desprezo. É preciso que a gente pense nessa noite o quanto estamos valorizando as pessoas que mais devem ser valorizadas por nós. É a esposa que considera, que respeita de forma incondicional, apesar dos defeitos. É o marido que também considera, respeita, apesar de limitações. São os pais que se esforçam por seus filhos, apesar de desobediência, de incompreensão. O que é isso? É a necessidade da gente olhar com um olhar de mais valor para com as pessoas que convivem com a gente. É preciso que a gente caminhe na contramão daquilo que foi a prática do filho pródigo. Se o filho pródigo viveu uma prática de desvalorização para com a sua família, o meu convite nessa noite é a gente ir para o outro lado, desenvolvendo, resgatando o sentimento de valorização. Queridos, nessa noite a gente precisa pensar o quanto você valoriza a sua esposa, o quanto você valoriza o seu marido, o quanto os pais de fato valorizam os seus filhos, e vocês filhos, o quanto de fato vocês valorizam os seus pais. Bem, eu penso que quando realmente a família vive a prática da valorização mútua, há pelo menos 4 características. E aí agora você vai fazer a sua avaliação. Porque quem realmente valoriza a sua família, quem realmente valoriza os componentes do lar, apresenta pelo menos algumas dessas virtudes. Em primeiro lugar, quem valoriza percebe qualidades. Repito, quem valoriza percebe qualidades. Nós temos uma tendência a perceber apenas ou dar um destaque maior a defeitos. Nós temos uma capacidade de percepção muito grande de defeitos e às vezes nós temos uma capacidade muito grande de supervalorizar os defeitos a ponto da gente olhar tanto e valorizar tanto os defeitos de não perceber que essa pessoa que está ao nosso lado é uma pessoa dotada de muitas e muitas qualidades. Também eu entendo que quem valoriza tem um coração grato. Paulo diz que uma das características do comportamento humano nos últimos dias será a ingratidão. Nós sim temos uma tendência a sermos pessoas ingratas, mas na contramão disso, vivendo o contrário disso, que é a gratidão. Quem de fato valoriza o componente familiar, ele carrega no seu coração o sentimento de gratidão. A pessoa reconhece as atitudes do outro em favor de si. O que a esposa faz pelo marido, o que o marido faz pela esposa, o que os filhos fazem pelos pais, ou o que os pais fazem pelos filhos. Há um sentimento de gratidão. Que nós não sejamos maridos ingratos, esposas ingratas, filhos ingratos. Em terceiro lugar, quem valoriza promove felicidade e bem-estar. É isso mesmo. Um marido, uma esposa, filhos que se valorizam, eles promovem felicidade. O que é que minha mãe gosta? O que é que minha esposa gosta? O que é que faz o meu marido feliz? Então a gente busca isso. A gente não busca apenas a felicidade,
esse estado emocional de prazer, mas a gente também busca o bem-estar, as necessidades sendo sanadas, as necessidades da casa, as necessidades do outro. Há uma procura para saná-las, para resolvê-las. Quem realmente valoriza, busca promover felicidade e bem-estar. Quando a gente negligencia isso, Paulo vai dizer o seguinte: aquele que não cuida dos seus, aquele que não cuida principalmente da sua casa, esse tal negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, ele coloca o cristão que não tem cuidado com a sua família como alguém que negou a fé e é pior do que o descrente. Que as necessidades de marido, de esposas, de filhos, de pais, sejam mais percebidas por nós. Quantas vezes as esposas, os maridos ou os filhos reclamam que pai ou mãe, às vezes, são bem mais atenciosos para com os de fora do que para com os de dentro? Isso é um erro. A gente precisa dar atenção e responder de forma positiva às necessidades de todos, mas principalmente daqueles que se sacrificam e se doam por nós diariamente. Eu encerro dizendo que quem valoriza demonstra respeito. Quem valoriza demonstra respeito no olhar. Quem valoriza demonstra respeito no falar. Quem valoriza realmente demonstra respeito com atitudes. Respeito. Conversando com um marido alguns dias atrás, ele me disse que viveu uma situação de assédio e que ele se sentiu tentado a trair a esposa, a cair no adultério, mas houve um sentimento que tomou conta do coração dele, o respeito. Ele lembrou-se da sua esposa, que se dedicava, que o respeitava, que se empenhava pelas coisas do lar, e ele então, tomado do sentimento de respeito, diz: não, a minha esposa não merece que eu haja com ela com uma atitude tão cruel como essa. Respeito. Eu encerro dizendo que a valorização deve ser mútua. Valorização mútua. Mutualidade na valorização. E você vai dizer: pastor, o que é isso? É porque às vezes, Selma, Mercedes, o que ocorre é que às vezes as pessoas elas querem apenas exigir valorização. É a esposa que diz assim: o meu marido não me valoriza. Mas é preciso que a esposa também valorize o marido. Ou seja, é preciso que haja mutualidade. É preciso que a gente valorize uns aos outros. Que Deus abençoe nossas vidas. E que a gente viva a dinâmica da valorização mútua dentro da nossa casa. Filho, valorize mais os seus pais. Pais, valorize mais os seus filhos, a despeito dos seus erros e limitações. Casais, se valorizem ainda mais. Não é apenas você buscar o valor do outro, mas é você também dar valor, oferecer valor, ter o sentimento e a prática de valor pelo outro. Deus abençoe sua vida. Vamos continuar adorando e bendizendo o nosso Deus. Para
teu amor, somos frutos do teu amor, esse teu amor de Pai foi quem me conquistou. Eu sou fruto do teu amor, somos frutos do teu amor, seu sacrifício lá na cruz foi grande prova de amor, prova de amor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Missão cumprida, realizamos mais um culto de adoração a Deus, mais um momento de adoração, de ensino. Muito feliz pelo Senhor nos permitir que essa ferramenta, né, a internet, o YouTube, seja canal de bênção na vida dos nossos irmãos. Imagine vocês se a humanidade vivesse uma realidade como essa há anos atrás. As igrejas não teriam nem essa ferramenta para comunicar a palavra de Deus. Eu quero prestar meu sentimento também de gratidão à vida de Selma, a vida de Ailton, o Ministério de Louvor, a vida de Tatiane, a sua vida que tem valorizado esse empenho da igreja para manter minimamente esse tempo de louvor, de adoração a Deus. Eu quero concluir com 3 avisos para os membros da nossa comunidade. O primeiro é que nós não temos uma data de retorno ainda para os nossos cultos. Nós temos o decreto municipal ainda em vigor, então algumas pessoas nos perguntam, e os cultos? Então nós não temos ainda uma data, então certamente pelos próximos dias estaremos ainda aqui via internet com a transmissão das nossas reuniões. O outro aviso é a respeito da nossa campanha de 30 dias de oração pela família, nosso tempo de culto doméstico. Participe, se envolva nesse projeto que sempre foi muito importante e me parece que ele está sendo mais válido hoje ainda. E o último aviso é a respeito dos nossos compromissos, nosso compromisso com a generosidade. Nós não estamos tendo reuniões na igreja, mas os nossos compromissos, água, energia, telefone, internet, os funcionários da igreja, esses compromissos a igreja ainda os tem, e para que a gente consiga honrá-los, nós precisamos da sua generosa contribuição. Eu convido a você com um coração grato, fiel, generoso, que você, tendo a condição, claro, de participar, colaborando com a igreja para que ela honre seus compromissos, procure a secretaria da igreja, seja essa semana, seja a semana que vem, assim, quando for possível, e colabore para que a gente possa honrar os nossos compromissos. Deus abençoe muito a sua vida, muito feliz em estar comunicando as verdades do Senhor à sua vida. Espero que tudo isso tenha sido um canal de bênção para a sua vida, ele tenha trago luz, edificação ao seu coração. Deus abençoe a sua